de mostrar, de dividir com vocês, é o seguinte. Trabalhar com pessoas tem dois grandes pressupostos, assim, hoje, né? No método Travessia, na teoria da atenção. O primeiro deles é que esse trabalho de você trabalhar o seu eu forte, de você ser você e não ser o que fizeram com você, você vai fazer isso com você para o resto da sua vida. É um compromisso que você assume com você de nunca mais submeter a sua vida às mãos de outras pessoas. Então, isso aqui te protege. Quando isso protege você, para você ser você mesma, você ser você mesmo, automaticamente, a teoria da atenção, isso estará protegendo as pessoas com quem você vai estar acompanhando e trabalhando. Por quê? Porque na medida que você consegue se respeitar, que você consegue criar o seu espaço, que você aprende cada vez mais a lidar com suas vulnerabilidades, a acolher as suas fragilidades, você não está mais no eu fraco. Você passou pelo método Travessia para poder fazer a formação em a travessista. Mas agora, nessa academia do eu forte, quanto mais você abraça a sua vulnerabilidade, mais você tem consciência da vulnerabilidade do outro. Mais você tem consciência do respeito que você precisa ter àquelas pessoas que vêm buscar ajuda com você, com quem você vai trabalhar. Então, aqui não é o contrário. Eu sei muito bem sobre a dor do outro e aí, por causa disso, eu consigo ajudar o outro. Não, é o contrário. Quanto mais consciência eu tenho da minha condição como ser humano, mais eu tenho condições de ajudar o outro. Por quê? Porque as pessoas hoje, nesse novo mundo que a gente está vivendo, elas não se relacionam mais com instituições. Elas querem se relacionar com pessoas que representam as instituições. Então, esse dado, ele é muito importante. E, para mim, ele é maravilhoso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você está trabalhando com alguém, que existe uma autoridade aqui como profissional, mas ali na esquina, aquela pessoa é uma outra pessoa que está com você na mesma jornada da vida. E isso aqui não exclui a responsabilidade e nem a autoridade que você tem por ser o profissional que está conduzindo essa pessoa. Então, esse ponto aqui, ele é muito importante porque ele marca a característica do método Travessia. O que significa? Do mesmo jeito que um dia vocês chegaram para fazer o método Travessia não sendo dono da própria vida, veja o que aconteceu. Você se torna dono da sua própria vida e transforma a sua dor na sua missão de vida. Você transformou a dificuldade que você um dia tinha no seu projeto de vida. Por isso é que eu acho muito, muito fantástico o fato de que cada um de vocês está trabalhando nesse momento justamente um lugar que você superou para você ajudar outras pessoas dentro do processo, né? Vamos pegar o seu caso, Kátia, o seu caso como fisioterapeuta. Olha que fantástico. Você já era uma profissional reconhecida, né? Você já tinha sua clínica, você já tinha todo o seu trabalho, mas existia uma questão ali que era a angústia, né, das questões lá do passado que não estavam resolvidas. Aí você entra no método Travessia e eu sempre gosto de perguntar isso para vocês. Isso até me ajuda. Quando eu pergunto, e aí, e a angústia? E você, não tenho mais. Esses dias mesmo eu vi seu depoimento. Não tenho mais. Preencheu mesmo, né? Ou seja, é algo muito sério isso, né? Você carregou uma questão durante muitos anos. E aí a gente descobre que era uma questão interior e uma questão emocional. Agora, olha que coisa interessante.
O plus que você vai dar no seu trabalho como fisioterapeuta é justamente aquilo que você superou. Olha que coisa fenomenal. Você superou, avançou, agora está aprendendo e vai trabalhar com isso dentro do seu consultório. Ou seja, a sua história de vida, né, isso acompanhado por um método que você está dando uma formação, te abriu um outro produto, um outro serviço dentro do seu trabalho, que brota da sua percepção, né? Óbvio, trabalhado com o método, mas que brota da sua percepção. Ou seja, a vida inteira, quanto mais você investir em você, mais você terá preparo para cuidar do outro. Isso é fantástico. Ou seja, quanto mais você investir em você, mais você tem material para poder cuidar do outro. Mais você tem material para sua turma. Então, esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto, para mim, ele é central e é quase que uma introdução a algo que eu tenho trabalhado cada vez mais, que é a noção de que quem trabalha com pessoas, isso aqui é muito importante para vocês, é muito importante. Quem trabalha com pessoas a partir do método travessia, como terapeuta travessista, e a partir da teoria da atenção, trabalhar com pessoas é você ser cada vez mais um apaixonado pela alma humana e apaixonado pelo mistério que circunda a natureza e o universo. Então, a partir de agora, você começa a pegar para você duas grandes paixões. É se aproximar da alma humana e se aproximar do mistério que circunda a natureza. Quando eu era pequeno, né, e eu moro num lugar que eu tenho a possibilidade hoje de ter contato com a natureza, mesmo estando num grande centro, numa capital, em Copacabana, e eu olho, levanto todos os dias, abro os meus olhos, eu vejo a natureza, e antes não era assim. Durante o dia eu saio para gravar, né, os vídeos e tal, eu vou na natureza, eu vejo aqui toda a natureza, vou à praia, toda a natureza. Tem um mistério aí, que ele é muito sedutor. Quando você começa a entender que natureza não é natureza só. Entende? Quando você começa a perceber que a relação que uma árvore está tendo com a outra não é só uma relação. Quando você começa a perceber os ciclos. E aqui, às vezes, a gente não percebe muito esses ciclos. Débora, fecha só um pouquinho seu microfone, porque o cachorro tá bravo aí. A gente falou da natureza, tá tudo certo. Ele resolveu se apresentar. Mas eu lembro que era uma experiência que eu gostava tanto. Eu amo fotografia, né? Não, sem problema, não tem problema. Eu amo fotografia. Tenho fotografado até pouco, mas eu amava, sabe, pegar, sair, e os países que eu ia, eu gostava sempre de fotografar. Cada país diferente que eu ia, eu gostava de fotografar. E fazia comparações. Uma vez eu fui à Amazônia, então eu fotografei as casas palafitas ali na Amazônia. Aí eu fui em Portugal, numa região de vinhos, e aí eu fotografei toda aquela região também, só que eu só fotografei as casas que estavam sobre as águas. E aí eu depois fotografei algumas casas na favela, que eu fazia um trabalho social na favela, e era num lugar onde as casas de alvenaria não tinham chegado, porque era muito pobre. Mas as casas estavam também casas meio de palafitas, mas agora no morro. E eu ia olhando aquilo, e aquilo me ensinava tantas coisas, sabe? Por quê? Porque ele estava em contato direto com a natureza, ele estava em contato direto com a terra, ele estava em contato direto com a água. E cada coisa daquilo ali
porque dentro de mim já estava uma predisposição para aprender, então cada detalhe daquilo ali me ensinava alguma coisa sobre o outro, mas muito mais sobre mim. E isso, gente, é muito fascinante. É muito fascinante. Por quê que é fascinante? Porque agora é como se aquilo que eu acho que foi a Ítala, você, Kátia, que comentou. Nossa, doutor Del, a sensação que a gente tem é que a gente está fazendo aula de universidade. Né? Porque é isso mesmo. É isso mesmo. Você vai passar a olhar você vai passar a olhar a vida, a natureza, como um grande mistério. E tem um mistério aí. Esse mistério aponta para algo que está para além da própria natureza, mas atravessa a natureza. Então, ao transformar, isso aqui é uma coisa que eu acho lindo também. Quando eu chego no mar e olho no mar, e o mar ali começa a jogar comigo, existe uma relação que eu estabeleço com o mar, que o mar passa a falar coisas para mim, sobre quem eu sou, sobre quem eu estou sendo. Então, naquele momento que eu começo a ter consciência disso, eu entro num processo terapêutico. Eu entro num processo relacional. Que eu consigo, por exemplo, perceber que o mar tem uma imensidão imensa e ao mesmo tempo eu descubro que eu sou extremamente pequenininho por causa da imensidão do mar, mas ao mesmo tempo eu experimento que eu sou parte desse mar imenso. 3 movimentos que me fazem voltar para casa conectado com um ser maior que sustenta o próprio mar. Porque se eu sou parte pequenininha da imensidão, eu não estou abandonado. Eu não estou sozinho. Eu não sou uma ilha solitária no universo. Eu sou parte de coisas que eu nem sei explicar, mas eu sinto, eu me reconecto. Então, o primeiro movimento, o movimento de você cuidar de você para sempre, para poder cuidar do outro. O segundo movimento, apaixonado pela alma humana. O terceiro movimento, apaixonado pelo mistério da natureza que aponta para além da própria natureza. Esse segundo aqui não é muito ensinado para terapeutas, para profissionais que trabalham na saúde humana, para profissionais que trabalham no cuidado humano. E quando você começa a ver que uma caminhada, que um sol, que um parque que você parou ali e sentou, fez tão bem a você, o que você passa a fazer? Passar isso para as pessoas que você atende, que você trabalha. Porque você percebeu que isso faz bem para você. Do outro lado aqui, sobre a alma humana, eu amo muito essa parte, porque aí é um outro canal que você abre em você. Esse aqui é o mistério da natureza. Agora, o mistério do canal da alma humana é fenomenal. Por exemplo, eu não assisto nenhum filme do mesmo jeito depois disso. Porque às vezes eu estou falando, nossa, a travessia ali no filme. Olha lá, ela foi devolvida para ela mesma. Não, aquele ali está no eu fraco, ele está fora dele. Olha como é que ele está sendo manipulado. Olha como é que ele não tem coragem de se posicionar. Olha como ele faz as coisas para ser reconhecido. Olha como ele está violentando as pessoas. Olha como os comportamentos, olha como ele é tão fraco, que ele é tão fraco que ele precisa te machucar para provar que ele é alguma coisa. Olha como aquela pessoa ali usa o poder para esconder
a vulnerabilidade. Olha como aquele ali acolheu a vulnerabilidade dele, não tem mais vergonha de ser ele mesmo, e aí está saudável. Olha como aquele ali está preso lá no passado, porque não soltou o que a família fez com ele. Olha aquele ali, como é que ele está sentadinho no lugar de vítima e não sai de lá de jeito nenhum. Olha aquele ali, como que ele conseguiu sair do lugar de vítima e está assumindo o protagonismo da vida dele. E onde é que a gente consegue ver tudo isso? Literatura. Você começa a ler livros, gastar um tempinho. Outra, no nosso caso, a Bíblia. A Bíblia tem ensinamentos assim fantásticos nesse sentido. A literatura de uma forma geral, o teatro, a música, o cinema, as histórias, histórias que os bisavós, os tataravós, eles contavam. Tem sabedoria ali, mesmo que alguns deles fizeram coisas que não eram interessantes fazer. Depois que você passa pelo método travessia, você também se reconcilia com a sua história, mesmo que seja uma história que não é boa. Entende? Olha que coisa interessante. Depois que você está no eu forte, você descobre que não é sobre o outro. Nunca foi. Nunca foi sobre o outro. Foi sempre sobre você mesmo. Foi sempre sobre você mesmo. Nunca foi sobre o outro. E aí quando você descobre isso, você fala, nossa, tá bom, não preciso ter o ódio mais, carregar o ódio mais do meu pai que, no meu caso, né? Do meu pai que não cumpriu o papel dele como pai. Eu não preciso mais carregar o ódio da avó. Não. Essa é a minha história. Eu aceito, eu acolho, eu me permito, eu me reconecto, eu atravesso. Já levei para o mar. Já deixei lá. Então, o que na verdade, depois que você passa pelo método travessia, você está aí, como vocês estão na formação e a travessia, onde que você chega? Você chega num processo que a vida te apresenta coisas novas sempre. Ela vai te apresentar coisas novas sempre. Novas do ponto de vista da sua carreira, da sua profissão, e novas do ponto de vista de você com você mesma, dos seus sonhos, da forma como você relaciona com a sua feminilidade, no caso da mulher. Muitas mulheres que passam pelo método travessia e me mandam isso, né, os depoimentos, às vezes textos escritos, áudios, elas têm uma reconciliação com o feminino delas. Porque muitas vezes o feminino da mulher é muito machucado por histórias e por manipulações ou do próprio masculino, homens com comportamentos narcisistas ou manipuladores, ou porque a família não aceitava essa menina como mulher. A família não aceitava. Porque ela já era mais aberta, ela já era mais saída, ela já falava e não sei o que, e eles foram podando ela, dizendo, não, menina não age assim, menina não faz assim, menina não senta assim, menino não fala assim, menino não pensa assim. E aí ela foi morrendo. Ela foi morrendo. E aí na travessia, o que aconteceu? Você não é o que fizeram com você no seu passado. Você é o que você, pelo poder de vida, transforma o que fizeram com você no seu passado. Aí, puf, muitas explode a feminilidade. Explode o amor pelo corpo dela, o amor pela sexualidade dela, o amor pela essência dela. E isso sem precisar de validação de nenhum homem. Olha que interessante. Sem precisar de validação de ninguém. Por quê? Porque no contato com o poder de vida, ela reencontrou uma validação que é do mistério que a natureza aponta, que está para além do horizonte do mar. Esse é a verdadeira
reparação afetiva. Ou seja, é o poder de você ser amada sem precisar ter dado nada em troca por isso. E aí você está vivo. Então, essa introdução aqui, para mim, ela é importante. E aí eu vou pegar os outros pontos, e esses outros pontos eu vou gravar no áudio para deixar lá no grupo, para o pessoal poder pegar, então, que é a próxima etapa, é a próxima etapa da nossa mentoria. Vou colocar no áudio pra gente. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu virar aqui, peraí. Eu quero aproveitar e deixar que vai ficar gravado. Se você assistiu até agora, essas pessoas que começaram talvez igual a você. Então eu queria que você entrasse aqui agora e fizesse a sua inscrição para a imersão Novo Ciclo dia 22 às 20 horas. Essas pessoas um dia estavam no eu fraco, passaram pelo método, foram para a formação e hoje vão trabalhar com pessoas. Estava igual a você, presa no passado, sem acreditar no próprio potencial, tá bom? Um beijão, espero você. Escreva aí.